um Futebol Raiz por aqui, e neste quadro a gente sempre dá destaque para os profissionais da bola, as pessoas que têm a vida ligada ao futebol, que trabalham de alguma forma conectadas ao esporte, têm uma carreira toda relacionada ao futebol e que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então a gente tem nutricionista, médico, auxiliar técnico, massagista, roupeiro, e uma das profissões nos times de futebol que são mais necessárias para o sucesso de um time são os preparadores de goleiro, e a gente vai conversar com um ex-atleta, um ex-goleiro, que depois se tornou preparador de goleiro, tem muita história para contar, tem uma carreira aí no futsal e também pelo Paulista de Jundiaí, que é o Sérgio Ricardo Vitorino, o Sergião, que está conosco aqui no Futebol Raiz. Sérgio, muito obrigado por participar do Futebol Raiz. Tudo bem com você? Tudo bem, Arthur. O prazer é meu de estar no seu programa. Quero dar o parabéns para você pelo seu programa, porque tem muitos jogadores, né, igual você frisou anteriormente, que teve uma passagem no futebol e hoje faz outras atividades, né? E é muito bom você ser lembrado e a gente contar a nossa história. Então, Sérgio, vamos começar falando sobre a sua história. Você é natural de Jundiaí e você começou no futsal? Sim, eu tenho até uma história engraçada, né, Arthur? Comecei assim, vamos dizer, como todo goleiro começa, né? Eu sempre fui um menino de estatura alta, né? Magro, alto. E eu ia jogar na linha, os caras não deixavam. Meu apelido como menino, os caras, não, Serginho, você vai pro gol, você vai pro gol. E eu queria participar das brincadeiras de qualquer maneira, né? Naquele tempo havia muito campos de futebol e não era o tempo que é hoje, né? Você não pode hoje deixar uma criança na rua. E não tem tantos campos assim, né? E eu ia pro gol e me divertia no gol e acabei ficando no gol. E aí um amigo meu, chama Edson, né? O apelido dele era Edson Batata, até faleceu, que Deus o tenha. Ele me levou para um clube que se chama Esportiva. Falei, Serginho, você não quer ir na Esportiva? Eu falei, pô, mas como é que eu vou entrar lá e tal? Ele falou, não, eu te levo. E se você passar no teste, você vai jogar futebol salão e você vai ganhar a carteirinha, naquela época chamava sócio militante. E eu, de família carente, eu não tinha acesso aos clubes, né? Poder ir num clube, ir na piscina, essas coisas. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei na Esportiva, era uma quadra, e atrás da quadra havia uma piscina. E aí o Edson falou, Serginho, se você passar o teste, tá vendo aquela piscina ali, você vai mergulhar na piscina. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Porque eu nunca tinha visto uma piscina, tinha idade de 13, 14 anos. Eu venho de uma família de 9, 10 irmãos, entendeu? E não tinha acesso a clube, que naquela época era normal. Fui pro gol lá, não passava nem mosquito, viu? Mas eu não tava nem assim, em partes, né? Eu não tava nem aí com futebol. Eu queria passar no teste para poder entrar na piscina. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a jogar futebol salão na Esportiva. A Esportiva era um clube muito forte de Jundiaí. Até 18 anos eu joguei futebol salão, mesclado com futebol de campo amador. E aí o professor Tadeu, né, José Tadeu Gonçalves, ele trabalhava no Paulista. Ele pediu para mim fazer um teste no Paulista. Eu fui, fiz o teste e fui para a categoria de júnior do Paulista. Dali em diante eu já comecei a deixar o futebol de salão e fiquei só no futebol de campo. Aí veio o Exército, quando eu saí do Exército, já me profissionalizei. Eu fiquei 10 anos no Paulista, entre juniores e profissional, né? Fiquei 3 anos nos juniores e depois fiquei mais 7 anos no profissional. Aí fui para Barretos, fiquei 2 anos em Barretos.
né? Tinha um time muito forte lá também, com Odon na zaga, Jorge Lima, Paulinho McLaren. Aí saí do Barretos, fiquei 2 anos, fui pro Democrata de Valadares, né? Fiquei Uhum. 1 ano no Democrata. Aí joguei no Quirinópolis, em Goiás, e depois encerrei a carreira, com 33 anos de idade. Aí montei uma escolinha de futebol em Jundiaí, né? Chamava Esporte Clube Primavera. E um dia eu tô lá, o pai me traz um rapaz, um esguio alto, né? Uhum. Chamava seu Marangol, né? Você é o Sérgio, tá? Você tem uma escolinha de futebol, e você é ex-goleiro, e me indicaram você para treinar. Aí eu falei assim, para treinar quem? Ah, meu filho, né? Ele quer ser jogador de futebol, indicaram você. Porque o menino, quando ele está iniciando, ele precisa de fundamento. O que é fundamento? Pegar uma bola, saber pegar uma bola, saber cair no chão, saber dar um soco numa bola, saber como é que faz a cama. Aí, a hora que eu vi esse menino, ele era quase do meu tamanho. Eu falei, meu, quantos anos esse menino tem? Ah, ele vai fazer uns 14 anos. E era o Doni, né? E o Doni foi. O Doni foi, ele fez uma avaliação na Ferroviária e acabou ficando na Ferroviária. Depois ele jogou contra o categoria de base do Botafogo do Ribeirão. Na sequência, a Ferroviária parou e ele foi para o Botafogo e o resto você já sabe. O Doni acabou virando goleiro mesmo. Antes de falar um pouco mais sobre o seu trabalho como preparador de goleiro, ainda como atleta, o fato de você ser negro e goleiro, a gente tem o histórico do Barbosa, né? Que sofreu uma barbaridade depois da Copa de 1950. Você teve algum episódio, e você acha que todo goleiro negro carrega um pouco desse contexto envolvendo o Barbosa? A sua carreira teve algum tipo de dificuldade pelo fato de ser negro, caso de racismo? Você acabou enfrentando isso ao longo dos anos como atleta, Sérgio? Muito boa pergunta, viu, Arthur? Muito boa pergunta mesmo. Eu até brinco hoje, né, com meus amigos Sim. que hoje, pela mídia, o WhatsApp, o alcance deles é muito rápido, né? Então aconteceu, já está no mundo inteiro. E sobre esse assunto aí, eu desde pequenininho, eu sempre tive como é que se fala? Esse peso, né, que o Barbosa, infelizmente, né, o pessoal jogou em cima dele e em cima dos goleiros negros. Sim. E eu jogava futebol de salão, como eu frisei para você anteriormente. Se você pegar as minhas fotos, na maioria das vezes só tem eu ali de negro, entendeu? E era um clube social. E eu. Não que isso aí me desanimasse, pelo contrário. Entendeu? Quando eu entrava numa quadra ou ia jogar um futebol, o pessoal falava isso aí mesmo. Até no profissional, ó, chuta que é goleiro negro, chuta que é goleiro negro. Mas eu nunca encarei isso aí como depreciação, vamos dizer assim, e sim como incentivo, entendeu? E tem não sei se é preconceito, essa coisa que goleiro negro não vinga. Se você vê hoje no Campeonato Brasileiro, da Série A, quantos goleiros negros tem? Praticamente nenhum, né? Que eu saiba, praticamente nenhum. E as perguntas que às vezes as pessoas falam, Sérgio, você se considera um vencedor? Eu falo assim, eu me considero um vencedor, né? Por quê? Porque eu venho numa família de 9 irmãos, né? Mais 3 primos que veio morar com a gente era em 11 dentro de casa. E meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Eu fui jogar futebol e tive que encarar isso daí de frente, né? Porque por ser um goleiro negro, mas isso aí não me desanimou, não. Muito pelo contrário. Isso aí me dava muito incentivo de eu seguir em frente, de eu mostrar que eu tinha condição. Mas nunca pelo lado maldoso, sabe? De falar assim, né? Eu tenho que provar. Né?
tinha que provar é para mim mesmo, né? Sim. Que eu tinha que vencer, que eu tinha condição. Inclusive, tem até um episódio que quando eu cheguei no Democrata de Governador Valadares, o rapaz falou, né? Um goleiro bom que vem. Eu já vinha de 3 paulistas, né? Mais 2 pelo Barretos, né? Pela intermediária. E o cara falou que havia dúvida da minha condição por eu ser um goleiro livre. Entendeu? Eu já estava na época com 29 anos. Quais são os jogos mais memoráveis na sua cabeça, os títulos mais importantes que você conquistou na sua carreira como atleta, como goleiro? Então, Arthur, eu estive no Paulista há muito tempo, né? Como eu já dizia anteriormente, eu fiquei no Paulista há 10 anos. Então, a gente subiu com o Paulista em 84, da divisão intermediária para a primeira divisão. E teve jogos 85, 86, foi a época que o Paulista permaneceu na primeira divisão. Eu tive um jogo muito bom contra vários clubes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que na época você ganhava um motorrádio. Eu não vi até hoje, né? Não peguei nenhum. Você não ganhou, você ganhou, mas não recebeu. Ganhei, mas não recebi, né? E no Barreto Como também. assim? Hã? Não te entregaram? Não me entregou, porque eles davam um papel para você. Você ia jogar em São Paulo, melhor em campo contra a Portuguesa, né? Do Marangon, aquele timaço. Aí eles davam um papel para você retirar. Aí você montava no ônibus, você vinha para Jundiaí e já era. Já era. Nem moto, nem rádio, nada. Como preparador de goleiro, o início do trabalho se deu no Paulista, em um time profissional, e por quais clubes você passou como preparador de goleiro? Foram muitos? Arthur, foi bastante, viu? Eu tive a maior sorte como preparador de goleiro, porque eu comecei bem lá embaixo. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu parei de jogar futebol, eu fui me atualizar, né? Então, tem o Marco Bonechini, que também foi um excelente goleiro, teve passagem pelo São Paulo, no Oeste, jogou em vários clubes aí do Brasil. E o Marcos Bonechini, ele era do São Paulo na época. E aí, eu conversando com ele, eu fui no São Paulo, fiz um estágio, né? Na época era o Rojas, né? Que estava treinamento de goleiro. Fiz um estágio com o Rojas durante quase um mês. Fiz um estágio no Guarani, né? Que era um preparador de goleiro que andava muito com o Vadão, eu não me recordo o nome dele. Fiz estágio na Ponte Preta, e aí sim eu fui preparar goleiro, porque mudou muito o treinamento de goleiro. Antigamente você fazia uma sequência de 15 exercícios. Hoje você faz uma sequência de 4, né? E bem alternado e bem direcionado. E aí, quando eu não me senti preparado, havia aqui alguns atletas que estavam jogando, né? No caso, o Sidney Miguel, Neizinho, Ticão, Parté. Eu fui primeiro time que eu fui preparar goleiro foi no Taquaritinga. Fiquei lá no Taquaritinga uma temporada. Aí saí do Taquaritinga, fui para o Águas de Lindóia. De Águas de Lindóia, eu fui para o Santa Cruzense, né? Aí do Santa Cruzense que eu conheci o Tata, né? O Tata tinha jogado comigo no Paulista e ele estava na Portuguesa Santista. Aí fui para a Portuguesa Santista e aí onde eu permaneci 4 anos lá como preparador de goleiro. Trabalhei com o seu Pepe, trabalhei com o Nenê Belarmino, trabalhei com o Sérgio Guedes, né? E aí fiquei 4 anos lá, peguei goleiros, como já fiz anteriormente, o Yamada, Ricardo Berna, peguei o Maurício e o Ronaldo. Ronaldo, fiquei 2 temporadas com o Ronaldo. E como é que é trabalhar com um cara como o Ronaldo Giovanelli, que teve uma carreira ídolo do Corinthians, jogando num time de menor expressão que a Portuguesa Santista? Como é que era o trabalho com um cara desse? É assim, o Ronaldo, ele, como é que eu vou falar para você?
ele não pinta o que parece ser, né? Vamos dizer assim. Ele tem aquela fama de ser um cara polêmico, um cara... E eu também, quando o Sérgio Guedes, na época, era o treinador. O Sérgio Guedes chegou para mim, eu tinha o Ronaldo, eu tinha a Amada e tinha o Ricardo Berna. Eu tinha 3 goleiros bons, né? Lógico, quem ia jogar era o Ronaldo, né? O Ricardo Berna acabou saindo, né? Ele acabou indo embora, ele foi para o América, depois ele teve uma passagem muito boa no Fluminense. E ficou o Ronaldo e o Yamada. O Ronaldo estava morando no Guarujá na época, entendeu? E ele queria projetar o nome dele de novo, né? Colocar o nome dele em evidência. O Sérgio Guedes falou, olha, Sérgio, quem vai jogar é o Ronaldo. E ele estava muito gordo na época, entendeu? Uhum. Peguei, vou conversar com o Ronaldo, na humildade, lógico, né? E falei, Ronaldo, eu perto de você sou formiguinha, mas eu sou preparador de goleiro. Você vai disputar um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Paulista. E você falou que você quer, né, que seu nome, projetar seu nome, tudo, que o filho dele estava crescendo, ele queria que o filho dele visse ele jogar. Sim. Eu falei, se você acha que você vai dar conta da maneira que você tá, para mim tá tudo bem. Porque os caras não vão fazer gol em mim, vai querer fazer gol em você. Ele não vai querer saber se você jogou no Corinthians, se você jogou na seleção. É o seu nome que está em jogo. Você acha que você vai dar conta assim, tudo bem. Agora, se você quiser me ouvir, quiser me acompanhar, eu te deixo em forma. Aí é responsabilidade minha. Claro. Ele na hora não falou nada, né? Porque ele não me conhecia direito e tal. Mas aí passou uns 3, 4 dias, ele falou, não, eu vou fazer o que você quer fazer, vamos ver. Aí nós começamos a treinar, entendeu? Começamos a treinar, ele pegou firme mesmo. E eu comecei a conversar, conhecê-lo melhor, né? Aí tem até uma história engraçada que a gente saiu ali de Santos, saiu no canal 1, e hoje a gente vai dar uma corridinha, né? A gente saiu do canal 1 e foi até o canal 7. Um sol desgraçado, sabe, lá em Santos. Aí, quando chegou no canal 7, e tava ele, tava o Yamada, Ricardo Berna. Aí ele tirou o tênis, tirou tudo, deu um mergulho, né? Eu falei, então, agora coloca o tênis que nós vamos voltar. Rapaz, ele me olhou com uma cara assim, né? E aí, voltamos numa boa. E ele fez um excelente campeonato naquele ano na Portuguesa Santista, né? Inclusive, naquele ano, era para o Santos ter levado ele para o Santos, né? Só não levou por causa de rivalidade, aquelas coisas lá. E aí disputou mais um ano lá, né, o ano seguinte, e depois ele encerrou a carreira e foi ser comentarista. O que você tem feito hoje? Você tem alguma atuação ligada ao futebol? Ainda trabalha com futebol de forma amadora? Enfim, como é que você anda fazendo hoje ligado ao esporte? Arthur, hoje eu estou na gestão pública, né? Já faz 8 anos que eu sou na gestão pública e até fui convidado pelos meus superiores a sair. Sou pré-candidato a vereador de Jundiaí e eu sou administrador de centro esportivo, entendeu? Sim. Sou pré-candidato a vereador e treino alguns goleiros à noite no clube jundiaense. Tem 5, 6 goleiros que eu vou lá dar treino para goleiro. Hoje Sim. É essa a minha atividade atualmente. Sérgio, eu agradeço imensamente. Muito obrigado por participar do Futebol Raiz e poder dividir com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, um pouco dessa sua história, tá bom, Sérgio? Boa sorte para você aí na sequência da sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Você lembrou bem, né? Felipe Cerezer, que também eu peguei ele na base, mas não queria muito com a bola, não. Ele queria subir na reporte mesmo. Tanto é que ele tá aí, né?
E parabéns pelo programa. E se precisar da gente, tamo aí. Um abraço. Fica com Deus.